O uso emergencial pode acontecer agora em dezembro, por exemplo, em hipótese, se a Pfizer conseguir autorização emergencial e a Pfizer nos adiantar alguma entrega. Isso pode acontecer em janeiro, final de dezembro, em janeiro. Nesta quarta-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse em entrevista à CNN Brasil que a vacinação contra a Covid-19 pode iniciar, por hipótese, até mesmo antes do final do ano, com a vacina da Pfizer. Para isso, apresentou essas condicionantes que você acaba de ouvir e que fazem toda a diferença. Isso sem contar o desafio adicional para armazenar e distribuir um produto que precisa ser guardado a menos 70 graus. Acontece que o mesmo ministro, há menos de 10 dias, em 2 de dezembro, mal falava da vacina da Pfizer entre as opções para o Brasil, que, segundo ele, se limitavam a 2 ou 3. São muito poucas as fabricantes que têm a quantidade de um cronograma de entrega efetivo para o nosso país. Quando a gente chega no final das negociações e vai para cronograma de entrega, fabricação, os números são pífios. De uma hora para outra, a vacina aprovada pelo Reino Unido não é só uma alternativa, como virou uma aposta do governo, que fala na aquisição de 70 milhões de doses. Esse é apenas um caso emblemático sobre a falta de clareza do plano de vacinação, que, segundo o Ministério da Saúde, ainda está sob revisão. Mesmo assim, Pazuello disse na mesma entrevista que o planejamento está estruturado, com atribuições claras para estados e municípios. E hoje nós estamos fechando essa malha de distribuição, já com os acordos com as companhias aéreas, e a partir daí os estados recebem, já entram na sua etapa, fazem as ações nas capitais e fazem a distribuição para o interior, até os municípios. E os municípios executam efetivamente a vacinação. Mas será que os estados e as cidades foram preparados e têm condições de se adaptar ao plano que o governo afirma que vai implementar? Na prática, o que já é possível dizer sobre esse planejamento? O que falta explicar? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, hoje sem a Carolina Moran, e nesse episódio converso com a epidemiologista Maria Amélia Veras, professora de saúde coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e uma das líderes do Observatório Covid-19, formado por cientistas de diferentes áreas que monitoram o avanço da pandemia no Brasil. Fique com a gente. Doutora Maria Amélia Veras, a gente já sabe algumas coisas sobre o plano de vacinação que o Ministério da Saúde prepara para a vacinação contra a Covid-19. O que esse plano precisa ter para funcionar? Roberto, a primeira coisa que eu acho que o plano precisa ter, ele precisa ser apresentado claramente. Ele vem sendo anunciado e os anúncios são acompanhados de mais algumas pistas do que ele pode vir a apresentar, mas de fato ele ainda não foi apresentado como um plano. Então, é preciso, a primeira questão eu acho que é transparência, absoluta documentação na forma da construção e o que está querendo ser dito, para que a gente se sinta seguro, inclusive, porque quando o governo primeiro diz que estão descartadas no Brasil vacinas que exijam uma rede de frio com baixas temperaturas, porque a gente não disporia dessa rede, e em seguida diz que é factível que os municípios já tenham essa rede. Então, ou alguma coisa não estava correta no primeiro anúncio ou no segundo. Então, até que a gente veja de fato um plano documentado apontando os detalhes, nós continuamos com a impressão de que ainda não temos um plano. Pelas palavras do próprio ministro, há uma expectativa, até mesmo em dezembro ou janeiro, de já ter a vacina da Pfizer. Justamente essa que há menos de 10 dias o governo mal falava a respeito e que tem esse desafio de armazenamento, distribuição com menos 70 graus. O governo já indica que caberá aos municípios ter a estrutura pronta para receber esse tipo de vacina. O nosso PNI, em resumo do nome, ele já é o maior
Programa Nacional de Imunização do mundo. Nós temos essa expertise. O SUS ele trabalha de forma tripartite com os estados e municípios e cada um já tem a sua função. Isso é viável nesse tempo que o governo imagina que pode acontecer? Olha, eu acho muito pouco provável, porque a história embora nós tenhamos salas de vacina, uma cadeia de frio, centrais de refrigeração, até hoje não tenho conhecimento que jamais tenha existido esse tipo de equipamento, porque a gente não teve vacinas que requeressem congelamento em tão baixa temperatura. É um equipamento caro, que não é impossível de ser adquirido, mas eu acho que ele não existe hoje na rede de frio do Brasil, então precisaria ser adquirido, distribuído num espaço de tempo relativamente curto. Então, desde que a gente sabe que essa vacina requereria esse tipo de refrigeração, de congelamento, na verdade, né, poderia ter se desenhado um plano. Não é impossível, existem laboratórios no Brasil com freezers menos 80, quer dizer, não é algo fora do alcance de um país como o Brasil. Mas até onde eu tenho conhecimento, isso não foi feito até o momento e é difícil de que seja possível operacionalizar em pouquíssimos dias. Quer dizer, a gente fica muito perplexo que, ao mesmo tempo que nós acompanhamos pela mídia, de um modo geral, a preparação de vários países para a chegada de uma vacina, né? Essa preparação se deu em vários níveis de construções. Eu vi reportagens sobre a Alemanha, por exemplo, construindo centros para serem capazes de armazenar a vacina a menos 70 em toda a região, em todas as regiões do país. Isso está sendo feito há meses e é público. E as pessoas podem ver as obras e está documentado, né? Então, o que causa muita estranheza e muita insegurança na fala, nesse momento, do Ministério da Saúde, é a contradição de informações que têm sido dadas nos últimos dias, em especial sobre isso. O país precisava se preparar, precisava já estar se preparando há algum tempo, nós não vimos essa preparação. Eu tenho notícias veiculadas pela imprensa, por exemplo, da compra de insumos, né? Fabricantes de insumos no Brasil dizendo que não receberam ainda do Ministério da Saúde encomendas. Sabemos que há uma concorrência no mercado internacional por esses insumos. Precisamos de seringas, precisamos de muita coisa. E fabricantes de seringas já temem não conseguir atender a demanda com a chegada de uma vacina contra a Covid-19 no Brasil. Apenas 3 fábricas produzem seringas no país. Uma delas fica em Manaus. Quer dizer, a gente não tem, até hoje, um plano que se apresente e que diga, podemos fazer isto. Então, é muito surpreendente que o Ministério diga que isso pode começar em dezembro ou em janeiro, quando nenhuma dessas outras informações se tornou clara para a população como um todo. Agora, doutora, se a gente tomar o funcionamento do SUS como uma base para tentar entender o plano de vacinação contra a Covid-19, a gente teria o governo federal coordenando, liderando as ações, estados e municípios, especialmente, atuando na ponta para executar o programa. Pelo que a gente tem visto, é isso que deve acontecer em relação à vacinação? Em geral, em programas de saúde pública, estão muito claramente definidas essas responsabilidades. De onde vem o recurso e a quem cabe o quê. O que nós estamos vendo desde o início da pandemia é um rompimento disso, notadamente por parte do governo federal. Então, essa transferência de responsabilidade, por exemplo, uma questão, é óbvio que a operacionalização fique nos municípios, né? Com quem ficou a responsabilidade da aquisição de insumos, precisa ficar claro. Mas, em geral, esse país, nas suas décadas de vacinação em saúde pública, teve uma única orientação técnica, coordenada pelo Ministério da Saúde do Brasil.
E era isso que se esperava numa situação em que nós não dispomos de vacina para toda a população, não existe nenhuma vacina que seja capaz de ser sozinha suprir as necessidades do país. Então já está claro há muito tempo para qualquer pessoa de bom senso que necessitaria haver uma ação coordenada em que esses esforços fossem somados, o conjunto de esforços e de recursos somados e as responsabilidades compartilhadas com uma orientação técnica única. Porque sem isso, nós corremos o risco de ter uma desigualdade social existente no país, ainda mais ampliada por uma desigualdade na distribuição de um insumo que precisaria estar disponível especialmente, inicialmente, para aquelas populações mais vulneráveis, as que têm maior risco de adoecer e de morrer de Covid. Quer dizer, a gente tem um quadro complexo que requeriria uma coordenação técnica embasada em evidências e pensando sobremaneira e, sobretudo, na saúde da população brasileira. E não estamos vendo essa liderança acontecer até o momento. Então, eu acho que é preocupante o cenário que se avizinha, quer a gente tenha vacina, quer não tenha. O governo de São Paulo diz que a vacinação aqui no estado vai começar no próximo dia 25 de janeiro. Claro que ainda falta a aprovação da Anvisa. Sobre isso, o Instituto Butantan afirmou que vai pedir também para a Anvisa uma aprovação emergencial para vacinação aqui em São Paulo. O governo indicou, no entanto, que deve proceder com essa vacinação sem contar com o Programa Nacional de Imunização. E aí a gente tem essa questão sobre a aquisição de vacinas por estados, e isso é tratado na versão do plano que foi apresentada à rede CNN, mas que não foi oficialmente divulgada. E ali o Ministério afirma que essas compras, as aquisições de diferentes vacinas por estados, podem representar uma dificuldade de operacionalização da vacina. Como é que se lida bem com essa situação? Eu acho que o Ministério está se responsabilizando por isso desde o início, porque ao não ter chamado para si uma coordenação das ações de vacinação, ao contrário do que foi feito, por exemplo, em 2009, com a campanha de vacina contra H1N1, em que havia mais de um produto, mas sob coordenação do Ministério isso foi distribuído, não deixou aos estados, senão o desespero de procurar tomar iniciativas. No início da pandemia também foi assim, né? Chama a atenção que o governo tentou o tempo inteiro fazer uma cisão nessa possibilidade deste pacto federativo funcionar, desde com notícias negacionistas, também com a sua ausência numa coordenação de natureza técnica. É óbvio que o Ministério que detém os maiores recursos e é onde está centrado nesse pacto federativo a normatização técnica. Então, se ele se exime, se ele sai desse papel, os estados vão buscar os recursos próprios. Mais uma vez, em situações muito desiguais, né? Porque há estados com mais recursos e há estados com bem poucos recursos nesse sentido. Então, é de fato uma situação bastante preocupante nesse sentido. Quando você faz ações coordenadas, por exemplo, de grandes compras internacionais, sabe-se que você consegue baratear custos, que você consegue racionalizar a distribuição. Se você fraciona isso, a gente institui dentro do país um salve-se quem puder, absolutamente indesejável num quadro em que os recursos não são suficientes. Eu fiz uma conta bem simples aqui. O governo de São Paulo falou que teria 4 milhões de doses para distribuir para outros estados, numa forma de ajuda, etc. 4 milhões de doses representam 2 milhões de pessoas beneficiadas. Isso não tem efeito epidemiológico algum, né, doutor? Nenhum, a gente pode dizer com bastante clareza, né? E o estado de São Paulo também tem agido com uma atitude de politização bastante complexa em tudo isso, né?
também apresentou um plano recentemente que não se fez acompanhar de uma documentação extensiva de como vai ser feito. A Coronavac, do laboratório chinês Sinovac, que tem parceria com o Instituto Butantan aqui de São Paulo, ainda está na fase 3 de testes e, portanto, ainda não tem autorização de uso pela Anvisa. E até onde temos conhecimento, também tampouco foi construído em consonância com o pacto entre os próprios municípios do estado, no seu conjunto. Agora, ele tem uma vantagem, porque tem uma fábrica de vacina no seu território, ligada ao governo do estado de São Paulo, e, portanto, obviamente, está numa situação privilegiada em relação aos demais estados da federação. E aí, para a gente terminar, foi feito um plano preliminar que foi apresentado há cerca de 10 dias. Essas coisas não mudam de um dia para o outro, pela própria natureza da complexidade das coisas que a gente está aqui conversando. Com base no plano preliminar, vocês do Observatório Covid-19 fizeram uma análise bastante rigorosa dos dados e afirmaram, inclusive, que o plano é rudimentar. Por quê? Porque o plano não apresentava um conjunto desses elementos sobre os quais a gente conversou. Quer dizer, o plano não tinha uma proposta clara de quantas vacinas, em que momento, qual seria o processo. O plano não apresentou uma proposta de distribuição disso no país. O plano não apresentou uma proposta de como seriam capacitados, por exemplo, municípios para a execução de uma vacina nova, né, que vai exigir que a gente monitore a sua aplicação. Tem que ter registro das pessoas que tomem essas doses de vacina, acompanhamento para identificar precocemente eventuais eventos adversos. A gente pode precisar medir com melhor precisão qual é a verdadeira eficácia dessa vacina em diversos grupos populacionais. A vacina de Oxford com a AstraZeneca mostrou eficácia de 90% quando aplicada primeiro em meia dose e pelo menos um mês depois, uma dose completa. Agora, já a eficácia de 2 doses completas foi menor, 62%. O fato de que nós fizemos fases 3 de vacina em tempo recorde, por uma exigência da própria pandemia, é absolutamente compreensível, defensável, mas isso exige que a etapa de início de vacinação em massa seja muito cuidadosa, seja monitorada cuidadosamente, para que a gente, inclusive, aprenda, né, sobre qual é essa resposta imune, qual é a sua duração, qual é a taxa de eventos adversos, porque nós não tivemos tempo de estudar isso da forma como seria em condições normais, em que a gente não tivesse diante de uma emergência de saúde pública. Além disso, eu acho que não ficou claro como os recursos serão distribuídos. O plano não fala de uma conversa com os outros níveis da federação, né? Hoje já estão mencionados, né, atribuições a serem compartilhadas entre os 3 níveis. É desejável, mas precisa saber se os 3 níveis estão tendo o apoio e a condição necessária, cada um deles, para desempenhar o papel que está sendo solicitado. Então, quando a gente examinou o primeiro anúncio do plano, nós somos um conjunto de pesquisadores, cientistas que trabalham com saúde, que trabalham com análises dos dados da vigilância. É extremamente preocupante o que se apresentou ali. E, como você diz, né, são questões que não são resolvíveis em 2 dias. Então, a gente realmente está preocupado e acho que os anúncios estão vindo. Algumas informações adicionais estão sendo prestadas, por exemplo, nesse press release que apareceu hoje, e a gente espera, de fato, que alguma ação seja feita, né? O que eu acho que nós todos queremos é que a população possa ser protegida de uma doença que já matou quase 200 mil pessoas em menos de um ano. Isso não é brincadeira. Então, acho que a vacina era a nossa grande esperança,
A vacina está sendo, inclusive, objeto de informações falsas que têm sido veiculadas, que jogam dúvidas na população, por exemplo, sobre o risco de vacinas com base em RNA, absolutamente falsas por pessoas que estão ocupando redes sociais e preocupando as pessoas que têm na vacina a esperança de saírem da situação de quarentena, de semi-isolamento, de limitação na vida social. Então, o plano, ele é muito importante. Eu diria que ele poderia ser a oportunidade da gente corrigir a forma bastante atrapalhada, para não dizer desastrosa, como nós conduzimos a resposta da saúde pública a essa epidemia no Brasil. Mas ele também não tem primado por ser apresentado de maneira competente, responsável, transparente. Então, ficamos todos nós com muitas dúvidas, ainda que na torcida para que em algum momento, por pressão da sociedade, a gente acerte. Doutora Maria Amélia Veras, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um ótimo trabalho. Muito obrigada a você e vamos todos aguardar os próximos acontecimentos. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau!